Deus rei por um rei humano, ou seja, a partir de Davi, Davi vai conquistar Jerusalém de um povo chamado Jebuseus e vai transformar Jerusalém, Yer Shalom, cidade da paz, vai transformá-la em capital de todo o território de Israel, ou seja, daquilo que serão as 12 tribos. E nós podemos perceber povos que nós vamos ouvir e ler e ter bastante presente nos textos do Primeiro Testamento, por exemplo, Edom, os Edomitas, os Moabitas, Moabe, Amon, os Amonitas, Seom, são povos vizinhos, então, a Israel. E aqui, muito importante na época de Davi, nós vamos escutar falar muito dos filisteus, já um pouco antes de Davi. Então, esse povo vai ter uma influência muito grande numa certa transformação que vai acontecer do projeto de tribalismo, de sociedade igualitária, que as tribos tinham assumido na Assembleia de Siquém, isto aos poucos a gente vai trabalhando, e posteriormente passando para o sistema da monarquia, ou seja, aquilo que nós já falamos, quando o povo pede um rei como todos os outros povos tinham. Então, este é o contexto. Mas por que este pedaço de terra vai ser tão cobiçado? Canaã, ou Israel, ou Terra Prometida, tem 85 quilômetros de largura, o máximo, por 165, 175 de comprimento. Mas por que este pedaço de terra vai ser tão importante, tão cobiçado por todos os outros povos? Porque se nós olharmos, vou tirar este mapa aqui para nós termos presente, se nós olharmos aquilo que era o mundo conhecido da época, o Egito será durante muito tempo, e aí nós temos, portanto, toda a história de Jacó, toda a história de José, toda a história de Moisés depois, que acontecerá, que terá o Egito também como ponto referencial. O Egito era o reino que mandava neste mundo conhecido na época. Em todos os períodos da história do ser humano, nós tivemos um e outro reino que dominou sobre a grande parte do mundo da época, ou do mundo atual, não é mesmo? Então aqui, lá pelo ano 1800, 1700, 1600, nós temos o Egito responsável, o império que dominava esta parte. Então, a Mesopotâmia era outra região muito importante, justamente por causa destes dois rios. E aqui no Egito nós temos o rio Nilo. Então, Canaã, situado aqui, que será depois a terra de Israel, terá o nome de Israel, por que ela era tão cobiçada pelos outros povos? Todos os povos queriam conquistar esta terra. Porque do Egito à Mesopotâmia havia uma ligação de 3 rotas, e essas rotas estradas eram comerciais e passavam exatamente por Canaã. E é por este motivo que nós temos, então, esta importância da terra de Israel na vida do povo bíblico, ou seja, do antigo Israel. Bom, agora é importante termos fazer uma diferença aqui. Quando nós estamos no Novo Testamento, nós lemos em João, capítulo 2, que Jesus é convidado, bem como sua mãe, para as bodas num lugar chamado Caná. Caná era uma vilazinha, era um lugar pequeno que se localizava na época de Jesus, não muito distante de Nazaré. Ou seja, Nazaré e Caná ficavam localizados no estado da Galileia. Eu falo estado para nós compreendermos. É a mesma coisa que falar província. Na época era a província da Galileia. O que equivale para nós estado. Então, muitas pessoas fazem confusão com Canaã. Canaã era o nome de todo este país, de toda esta terra, que será posteriormente a terra prometida,
que terá o nome de Israel. E que depois, na época já do Novo Testamento, a partir são os romanos que vão tirar, em vez de deixar o nome Israel, vão colocar o nome de Palestina para isso. Então, nós não vamos encontrar no Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, a expressão Palestina, porque ela vem a partir do momento em que os romanos se adonam daquilo que era a terra de Israel, isto lá no ano 63 a.C., e, portanto, passam a chamar esta terra de Palestina em homenagem aos filisteus, porque os filisteus eram um povo que tinha vindo pelo mar, era um povo com uma força militar forte, de conquistadores, e que tinha se instalado aqui nas costas, vamos dizer, do litoral, portanto, que era de Canaã, com o mar Mediterrâneo, numa faixa daqui. Nós voltaremos a falar sobre a geografia à medida que nós iremos trabalhando as etapas do povo do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Nós vamos sempre localizando no seu específico mapa para entendermos a narrativa que estamos abordando, o livro que nós estamos abordando e onde geograficamente acontece. Bom, uma coisa que nós precisamos ter bem presente, jamais podemos considerar a Bíblia, com os seus 73 livros que nós temos, como sendo um livro de ciência, um livro que quer explicar a origem, cientificamente explicar a origem, bem como a Bíblia jamais é a biografia de ninguém. Então, nós precisamos entendê-la dentro do contexto concreto em que o povo, lá no Antigo Testamento, em várias situações diferentes, períodos diferentes, contextos, portanto, político, religioso, econômico, social, cultural, o povo de Israel viveu esses contextos. Então, é importante para isto nós percebermos o seguinte: por que para nós hoje é tão difícil entendermos principalmente o Primeiro Testamento, entendermos muitos escritos, muitos versículos que estão presentes nos livros do Primeiro Testamento, principalmente olhando para os 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco. Nós não podemos esquecer que a Bíblia levou em torno de 12 séculos para ser, do início até que ela foi concluída, para ser escrita, portanto, esses 73 livros.